O Black da Bahia é um campeão nacional? Qual o motivo de muitos não considerarem esse título como relevante? Por que a maioria do público não conhece essa competição? Fica comigo porque nós precisamos falar sobre o duelo nacional da Red Bull. Você não percebe? Primeiro foi em 2016, você não consegue, e hoje é o segundo nacional que você perde. Mas eu não tô nervoso, você fez feio. Segundo nacional que eu perco, calma, o primeiro que você veio pra poder fazer um freestyle. Negação. Existem três principais pensamentos sobre esse outro nacional. O primeiro é, o que é isso? Do cara que nem sabia que estava rolando. Sim, desde 2018 existe uma competição da empresa de energético Red Bull no Brasil, da mesma forma que eles organizam lá na gringa. Se você tá nesse nível, fica tranquilo que até o final você vai entender por que você nunca ouviu falar sobre isso. O segundo pensamento é o seguinte, esse título da Red Bull também é um título nacional por envolver MCs de todo o país, que é exatamente a minha opinião. E o terceiro vai dizer, não é um título nacional por não ser da família de rua e não ter as seletivas que você pode ir ganhando e passando de fase. E eu vou explicar o porquê que esse terceiro pensamento é um problema. As seletivas da Red Bull são online. O MC manda um vídeo de freestyle e eles avaliam os melhores para a próxima fase no estúdio, onde aí sim os MCs vão batalhar entre si. Ou seja, é escolhido a dedo quem vai participar. Eu também acho esse método bizarro. Para mim, tinha que existir uma seletiva mata-mata para chegar na competição. Mas independente disso, como eu já falei antes, envolve MCs de tudo quanto é lugar do país. Logo, se torna uma competição nacional. Você pode não dar importância, dizer que não tem história o suficiente, equivocadamente não reconhecer o título como relevante, mas dizer que não é um nacional, você tá brigando contra a língua portuguesa. Por mais que não seja da família de rua, tem muitos monstros competindo na fase final. Inclusive o próprio Black foi campeão em 2021 e o César em 2018 perdeu na final para o Init. Se liga só no único arquivo que sobrou dessa edição de 2018. O peso. Eu tenho certeza que você nunca viu o Black ou a Winit dando uma carteirada e se gabando de ser campeão nacional, diferente de muitos outros que só por terem pisado no palco do viaduto já fazem questão de falar isso para qualquer pessoa que deseje bom dia. E o motivo é muito simples de entender. O nacional tradicional da família de rua que você conhece, e tem os campeões como César, Cid, Orochi, Douglas Jean, tem um peso para a cena muito grande, tanto pelos nomes que já foram campeões, como pela origem da organização ser totalmente da rua e representar realmente o rap nacional. Quase mística a parada, é um peso de tradição que não tem como ser medido. Tanto é que o sonho da maioria dos MCs é ser campeão do duelo de MCs nacional da família de rua. E muitos, quando vencem, consideram que zeraram o game e até se aposentam. Já o nacional da Red Bull é uma empresa estrangeira que está replicando o modelo internacional dentro do Brasil. Por mais que ainda não tenha tradição, o pessoal não consegue perceber que isso é ótimo para a cena de todos os jeitos. O nacional convencional da família de rua não está sendo substituído. É mais uma competição, mais batalhas para o público, mais chance do MC ganhar uma grana e muita coisa que eu acredito podia ser feita de uma forma diferente. E eu já vou comentar cada um desses pontos. Mas de qualquer forma, de modo geral, ela só tem a agregar para a cena, independente de ser uma organização que veio do zero ou uma empresa multimilionária. Então falou, tipo assim, não dá para comparar, porque um é uma organização de rap que nasceu do zero e que depende de empresas pra poder levantar recursos, e outra a gente tá falando da maior empresa de energéticos do mundo. Tá ligado? Então o evento que a Red Bull estruturou aqui, com certeza é mais de 2 milhões de estrutura, mano. Brincando, tá? Brincando. Mas o Nacional não fica pra trás não, viu? Só que o Nacional não fica pra trás, porque o que eles fizeram foi um palco profissional, a equipe dos caras trabalhando pra caramba, tinha gente pra caramba trabalhando. Antes de tudo, quando o nacional da Red Bull nem pensava em existir no Brasil, antes mesmo do nacional da família de rua, lá em 2003, a competição que era mais importante era a Liga dos MCs, aquela mesma que o Emicida foi campeão. Só que é tanta bagunça de informação nessa época, é tanta coisa que se perdeu no tempo por falta de registro, e também por não envolver o país todo, e por já ter tido uma edição no Rio de Janeiro e outra em São Paulo no mesmo ano, muitos também não consideram um campeonato nacional. Mas o fato é, era a competição mais importante da época. Por mais que tenha nomes diferentes, formas de se organizar diferentes, na época era o que tinha para disputar. Hoje, o Black não é considerado campeão nacional pela maior parte do público, por não ser a competição mais importante do Brasil na atualidade. Mas daqui 10 anos, quando a competição já estiver estabelecida, eu acredito que o pessoal vai olhar para trás e vai dar o devido reconhecimento. Da mesma forma, quando o Emicida venceu, todo mundo tratava ele como o melhor do Brasil. Porque no fim das contas, não é sobre quem organiza, e sim sobre o peso que o título tem naquela época.
todo, eu fui pra... A liga era tipo nacional na época, né? O cara falou, você só vai ver a importância disso depois de uns anos de você ter ganhado. Eu falei, da hora, eu falei, porque o bagulho que o MC tá ganhando. Aí depois o cara falou hoje, caralho, aí que é chato, calma, só fala ganhar a liga, só fala ganhar a liga. Eu falei, cara, fala só que eu ganho a liga, irmão, eu sou o último paulista campeão nacional nessa porra. A senha do meu Wi-Fi é nunca serão e o Wi-Fi chama campeão da liga, irmão, tá ligado? Você não tá ligado, você lá em casa, a rede do Wi-Fi é campeão da liga, irmão, pra todo mundo lembrar que o pai é pica, irmão. O tiro no pé. Mas nem tudo são flores, e por mais que no contexto geral seja positiva a chegada da Red Bull no Brasil, é inegável que eles têm uma deficiência gigante na divulgação da parada. E eu não vejo como falta de interesse do público, porque nem 50% das pessoas que teriam interesse em assistir tomam o conhecimento que vai acontecer. Não são feitos flyer dos MCs, que seria uma coisa básica para um evento, não tem Instagram da competição, a conta que é usada é a mesma para todos os esportes que eles patrocinam no Brasil, tudo misturado. Nenhuma conta para corte no TikTok eles se propuseram a fazer, que é uma coisa extremamente simples. E o que é postado sobre é na conta Red Bull Brasil, junto com todos os outros esportes. Beleza, é meio que o padrão mundial, mas não deixa de passar uma impressão, mesmo que sem querer, de descaso. Eu fui tentar fazer um conteúdo falando sobre essa competição lá no TikTok e ainda tomei uns direitos autorais para ficar esperto. Ou seja, é quase como se ninguém pudesse ficar sabendo que isso está acontecendo, é quase secreto. E o problema maior nem tá nisso aqui. Eles adotaram a medida de não pagar cachê para os MCs que vão participar. E é claro que isso deve ter um motivo que não é aberto ao público, o que faz com que a maioria dos MCs já estabelecidos na cena não se vejam atraídos a participar, sendo que eles têm muito a agregar e acreditam que a conta não fecha, rimando de graça, sabendo do retorno financeiro e midiático que eles podem trazer. Não significa que eles sejam os melhores, mas muitos dos melhores também fazem parte do grupo dos que mais movem os olhos do público. Na minha visão, seria muito mais inteligente como negócio você chamar os MCs com maior visibilidade, nem que seja com cachê pelo menos na primeira edição para hypar a tua competição e depois seguir normalmente. É claro que tem um custo alto, mas a longo prazo com certeza se pagaria. Essa decisão me passa a impressão de que eles não precisam dos MCs e quem quer que corra atrás, que a competição vai andar com as próprias pernas pelo nome da Red Bull. Eu nem duvido que isso pudesse acontecer, ficar maior muito mais rápido se fossem feitas outras ações de impulsionamento que infelizmente não acontecem. E é claro que eles vão crescer, mas poderia ser com um espaço bem mais curto de tempo. Mas qual que é a tua opinião sobre tudo isso? Esse título é relevante o suficiente para ser considerado um nacional? Eles deviam chamar os MCs mais hypados para participar? Deixa aí nos comentários pra gente discutir sobre isso. Eu sou o ZK, esse é o canal Casa das Rimas, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e valeu!